Graças a Deus, porque em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde o perfume de Cristo em todo lugar. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, Ministério Pão Vivo, direto ao assunto, cujo assunto, aquele episódio de uma certa maneira grotesco, pois os fariseus, rejeitando a manifestação do poder de Deus através do Senhor Jesus Cristo, enquanto a multidão, o povo se maravilhavam diante do grande milagre efetuado, pois Jesus expulsou o demônio de um homem, cujo homem estava cego e mudo. Ao expulsar o demônio, ao curar o homem deste mal espiritual, o homem passou a ver e a falar. O que para o povo foi algo impressionante, foi algo de louvor, de admiração. Para os chefes da religião, para os filisteus, foi algo que os levou a blasfemar. Eles disseram que Jesus fazia aquilo, expulsava demônio por Beelzebub, o chefe dos demônios, Satanás. E aquilo ali resultou numa polêmica e hoje nós estamos naquele ponto em que Jesus, com a sua ousadia de sempre, Jesus disse: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado o reino de Deus. Veja a coerência de Jesus. Ele desfez aquele argumento blasfemo deles, usou até os próprios filhos dele, que eles sim expulsavam por Beelzebub e seriam, consequentemente, os juízes deles diante da blasfêmia que eles estavam dizendo. E então Jesus mostrou que expulsava pelo Espírito Santo. E então, isso acontecendo, expulsando ele os demônios pelo Espírito Santo, isto é, pelo poder de Deus. Então fiquem sabendo, chegou a vós o reino de Deus. Lembre que quando ele inaugurou seu ministério, ele disse: é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aqui ele demonstra que o acontecimento do qual os fariseus estavam fazendo oposição era algo
tão impressionante que eles tinham que saber que o reino de Deus tinha chegado. E então ele continua, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro não amarrar o valente, então saqueará a casa. Jesus estava usando esta figura. Este valente era Beelzebu. Este valente era Satanás, que até ali, há séculos, há milênios, vinha amarrando os homens, vinha submetendo os homens à cegueira, à mudez, a tanta miséria. E Jesus está dizendo, olha, da agora para frente, fiquem sabendo, o reino de Deus é chegado. É por isso que eu estou amarrando o valente. Para saquear os bens do valente, é preciso amarrá-lo. E então, fiquem sabendo, eu já comecei. E ele continua, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta. Aliás, vou repetir, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Note, ele estava dizendo, nada de mistura com o diabo, nada de associação, nada de ecumenismo maligno. Olha, quem não é comigo é contra mim, e quem é contra mim não ajunta, espalha. Ele estava dizendo uma coisa ou outra. Eu preciso de homens corajosos, eu preciso de homens decisivos, homens que estão prontos para crer em mim de todo o coração, crer em mim sem aliança com o inimigo. Por isso eu expulsei o demônio deste homem. Por isso eu cheguei amarrando o valente. E ele continua. Olha, agora vem coisa ainda mais forte. Portanto, vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Olha, a gente só introduz hoje, no final deste vídeo, este tema tão importante, essa parte tão importante que a maioria das pessoas não entendem, porque isso aqui principalmente é um desafio para os trinitarianos. Quando eles creem em três pessoas na divindade, e aqui Jesus mostra
uma distinção perfeita. Primeiro, ele diz que toda palavra que os homens pronunciarem, isto é, palavras pecaminosas, palavras blasfemas, serão perdoadas contra o Filho do Homem, isto é, contra mim. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste século, nem no vindouro. Então, aqui se mostra o que Jesus estava falando, agindo não na sua divindade, estava agindo na sua humanidade, mas o poder que fluía nele, o poder que libertou o endemoniado, que trouxe cura, era o poder de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus, nada de terceira pessoa da Trindade, nada de três pessoas divinas. Então, atente bem para a leitura da Bíblia, não faça confusão, não se perca na interpretação. Há pessoas que não sabem distinguir entre Deus e o Espírito Santo, pensando se tratar de duas pessoas. Não. Deus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Afinal de contas, a palavra Deus quer dizer aquele que é eterno, aquele que não tem princípio nem fim. E Espírito Santo é a natureza deste Deus. É bom sempre lembrar de João 4:24, quando Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é Espírito. E olha ele aí, na vida de Jesus como homem, repito, o poder de Deus fluiu através de Jesus. Os fariseus blasfemaram, aconteceu a cura, aconteceu o milagre, e eles, ao invés de glorificar a Deus, de magnificar a Deus por aquele grande poder, por aquele grande milagre, eles preferiram dizer que o milagre acontecido era pelo poder do diabo, o poder de Satanás. Isto foi uma blasfêmia. E então a gente verá as consequências de tudo isso no próximo vídeo. Aleluia. Amém. E